anteriores, nós aprendemos o conceito de esperança. Nós aprendemos como calcular a esperança para o caso contínuo, para o caso de variáveis aleatórias discretas, e também calculamos a esperança para diversos modelos, incluindo, por exemplo, o modelo de Poisson, o modelo exponencial. E nessa aula, nós vamos calcular a esperança condicionada à ocorrência de um certo valor de uma variável aleatória. Ou seja, a gente pode calcular a esperança de x dado que y ocorreu. Então a gente vai calcular tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto e nós vamos ver vários exemplos. Então vamos definir o que é a esperança condicional para uma variável aleatória discreta. Então sejam x e y, variáveis aleatórias discretas, seja ainda g uma função em que a esperança de g de x é finita. Denominamos a esperança condicional de g de x, dada a variável aleatória y, por. Então a esperança de g de x dado y, ele é simplesmente um somatório de g de x vezes a probabilidade condicional de x dado y. Quem que é p de x dado y? Então, apenas lembrando que p de x é igual a x dado y é simplesmente p de x igual a x, vírgula y igual a y, dividido por p de y. Esse termo de cima, ele é quem? Ele é a distribuição de probabilidade conjunta, ou seja, é a probabilidade de que x e y ocorrem ao mesmo tempo. O que seria isso, por exemplo? Seria a probabilidade de que um indivíduo de 40 anos tem 4 filhos. E para calcular essas probabilidades, o que a gente faz? A gente constrói uma tabela assim, a gente viu lá na aula sobre variáveis aleatórias multidimensionais, que a gente vai ter aqui x, vai ter y, aqui vão estar os valores de y, aqui vão estar os valores de x, e cada valor aqui dentro dessa tabela representa a probabilidade de que x é igual a um certo valor xi, vírgula, y é igual a um certo valor yj, ou seja, é a chance de que esses dois valores são observados ao mesmo tempo. E se eu somar em x, se eu somar, por exemplo, se eu calcular probabilidade de que x é igual a um certo x, então eu vou somar em y, ou somar em x, na verdade, se eu calcular p de y igual a y, então nós temos as distribuições de probabilidade marginais, ou seja, se eu somar em x, eu vou ter a distribuição de probabilidade marginal de y, e se eu somar em y, eu vou ter a distribuição de probabilidade marginal de x. Então, esses valores aqui vão definir essa distribuição de probabilidade marginal de y e a distribuição de probabilidade marginal de x. Então, a partir desses conceitos, a gente consegue, então, calcular a esperança condicional de uma função g de x dado y. A partir dessa definição, a gente tem um conceito muito importante, que é a lei da esperança total. E como é que a gente define essa lei da esperança total? Ele é muito parecida com a lei da probabilidade total. Como que era a lei da probabilidade total? A gente definia que p de x igual a x era simplesmente um somatório em y de p de x igual a x, dado que y é igual a y vezes p de y igual a y. Então, notem que é muito similar. O que vai mudar aqui é que aqui eu tenho a distribuição de probabilidade condicional e aqui eu tenho a esperança condicional. Então, como é que a gente prova esse teorema? Então, vejam, vamos lembrar então quem que era a esperança de g de x. A esperança de g de x nada mais é que um somatório em x de g de x, p de x igual a x. Mas vejam, p de x igual a x, ele é quem? Ele é a distribuição de probabilidade marginal de x. Então, lembre-se, p de x igual a x é um somatório em y, p de x igual a x, vírgula, y igual a y. Então, se eu substituir esse termo aqui dentro, a gente vai obter o seguinte. Então, vai ser um somatório em x de g de x, somatório em y de p de x é igual a x, y é igual a y. Mas notem, esse termo aqui, como é que eu posso escrever esse termo? Eu posso escrever assim, lembre-se, a gente tem que p de a dado b, ele é p de a vírgula b sobre p de b. Então, esse termo aqui eu posso passar multiplicando, então eu posso escrever como sendo um somatório em x de g de x, somatório em y de p de x é igual a x, dado que y é igual a y, vezes a probabilidade de y é igual a y. Então, se a gente rearranjar esses termos aqui,
a gente pode simplesmente escrever como sendo um somatório em y de p de y igual a y, somatório em x de g de x, p de x é igual a x, dado que y é igual a y. Mas notem, pelo que a gente viu anteriormente, pela definição, a esperança de g de x dado y era quem? Somatório em x, g de x, p de x igual a x, dado que y é igual a y. Então vejam, esse termo que eu tenho aqui, ó, g de x, p de x igual a x, dado que y é igual a y, nada mais é que a esperança de g de x, dado que y é igual a y. Então, portanto, a gente pode escrever que a esperança de g de x é um somatório em y da esperança de g de x, dado y, vezes a probabilidade de que y é igual a y. Então, assim a gente prova esse teorema aqui. E a gente vai ver que esse teorema ele é muito útil para diversas aplicações. A gente ainda pode aplicar esse teorema para calcular a esperança de x. Então, em vez de eu usar g de x, eu vou usar g de x é igual a x. Então, nesse caso, o que eu tenho? De novo, a esperança de x. Então, seria um somatório em quem? Em x de x, p de x igual a x. Bom, mas p de x igual a x é a nossa marginal. Então, seria um somatório em x de x, somatório em y de p de x. Vamos já escrever a condicional. Dado que y é igual a y, p de y igual a y. Vai ser um somatório em y de quem? De p de y igual a y, somatório em x de x, p de x igual a x, dado que y é igual a y. De novo, esse termo aqui, ele é simplesmente a esperança de x, dado que y é igual a y. Então, portanto, a gente pode escrever como sendo um somatório em y da esperança de x, dado que y é igual a y, vezes a probabilidade de que y é igual a y. Então, na verdade, se eu falar que esse esperança de x dado y é simplesmente uma função de y, que eu posso chamar de h de y, então isso aqui tem uma cara de uma esperança. Então, é uma função vezes a probabilidade. Então, no fundo, esse termo aqui ele é simplesmente a esperança da esperança de x dado que y é igual a y. Então, notem que a gente pode escrever a esperança de x como sendo a esperança da esperança de x dado que y é igual a y. Ou ainda eu posso escrever que é um somatório em y da esperança de x dado que y é igual a y, vezes a probabilidade de que y é igual a y. Então, assim como eu posso abrir que p de x é um somatório em y de p de x dado y é igual a y, p de y, então a gente pode ter a mesma relação, ao invés de eu ter a probabilidade condicional, eu vou ter a esperança condicional. Então, notem que essa é uma relação muito parecida com a lei da probabilidade total, então essa é chamada a lei da esperança total. Vamos então fazer um exemplo. Então, um trabalhador está procurando pela saída, então vamos supor que um trabalhador está numa mina e ele está procurando pela saída dessa mina. Ele encontra 3 passagens exatamente iguais. Então a gente tem aqui o trabalhador, ele vai encontrar 3 passagens. Vamos chamar de passagens 1, passagens 2, passagem 3. Essas passagens são totalmente indistinguíveis. Se ele pegar a passagem 1, ele sai da mina após 2 horas de caminhada. Se ele pegar a passagem 2, ele vai andar e vai voltar ao ponto inicial após 3 horas. Se ele pegar a passagem 3, ele vai andar e voltar na posição inicial após 5 horas. Vamos supor que ele não sabe, ele não consegue distinguir essas passagens. Então são totalmente iguais e ele esquece de onde ele saiu. Então ele sempre vai selecionar as passagens com a mesma chance. Então cada passagem tem chance 1/3 de ser selecionada. Então vamos lá. Assumindo que o trabalhador tem a mesma probabilidade de escolher qualquer uma das passagens, qual é o número esperado de horas que o trabalhador leva para sair da mina? Então vamos definir aqui as nossas variáveis aleatórias. Vamos falar que x é o tempo até a saída. E vamos definir que y é a passagem selecionada.
Então, o que a gente está querendo calcular é o quê? É a esperança de x. Então, pela lei da esperança total, a gente pode escrever isso aqui como sendo um somatório em y da esperança de x dado y vezes a probabilidade de y. Então, agora, como é que a gente escreve esse termo? Então, vamos escrever da seguinte forma. Então, a gente vai escrever que a esperança de x vai ser quanto? Vai ser a esperança de x, dado que y é a passagem 1, vezes a chance de escolher a passagem 1, mais a esperança de x, dado que foi escolhida a passagem 2, vezes a chance de escolher a passagem 2, mais a esperança de x, dado que foi escolhida a passagem 3. Bom, mas notem o seguinte, ó. A esperança de x, dado que escolheu a passagem 1, é quanto? É 2 horas, porque ele simplesmente vai sair da mina. A chance de escolher essa passagem é 1/3. Se eu escolher a passagem 2, o que vai acontecer? Eu vou andar 3 horas e vou voltar à posição inicial. Se eu voltei à posição inicial, quanto tempo falta em média para eu sair da passagem? Falta esperança de x. Então é quanto? Então é, na verdade, 3 mais a esperança de x. Ou seja, é o tempo que ele andou mais o tempo que falta. E quanto falta? Falta o tempo dele sair da mina, porque ele voltou à posição inicial. E o último termo é quanto? É 5 horas mais a esperança de x. Então, notem o seguinte, como o sistema não tem memória, a gente fala que não tem memória, por quê? A gente fala que não tem memória porque, na verdade, o trabalhador não se lembra de onde ele veio. Então, por exemplo, se ele pegar essa passagem aqui, ele vai voltar, e quando ele voltar ao ponto inicial, ele não se lembra que ele pegou essa passagem. Então, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente escolher novamente, pode escolher a mesma ou pode escolher outra passagem, e ele vai fazendo isso até que ele saia da mina. Então agora que a gente tem esses termos, então a gente pode agora então calcular quem é a esperança de x. Então a gente tem que a esperança de x vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 1/3 mais 3 mais esperança de x vezes 1/3 mais 5 mais esperança de x vezes 1/3. Esse 3 no denominador a gente pode passar ele multiplicando, então eu vou ter que 3 esperança de x é igual a 2 mais 3 mais esperança de x mais 5 mais esperança de x. Então eu vou ter que 3 esperança de x, passo esses outros termos para o outro lado, menos 2 esperança de x é igual a 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então daqui eu tiro que a esperança de x é igual a 10 horas. Então esse é o tempo médio que o trabalhador leva para sair da mina. Então agora a gente vai simular e verificar se esse resultado faz sentido. O que é de interessante sobre as simulações é que ela nos permite reproduzir situações do mundo real no computador. Então a gente tem aqui a descrição do problema da mina e a gente vai simular esse problema como se fosse uma situação real. E como é que eu faço isso? Bom, aqui temos o conjunto de código, então temos aqui um conjunto de linhas, a gente vê que não são muitas linhas de código. Então o que a gente vai ter que definir? Primeira coisa, eu vou definir o número de simulações. Então vamos definir, por exemplo, uma simulação apenas. Uma simulação, o que eu vou fazer? Vou colocar o trabalhador na mina, vou esperar ele encontrar a saída e vou medir esse tempo que ele levou até encontrar a saída. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar ns vezes, vamos começar executando apenas uma vez. As opções são as entradas que ele vai encontrar, vamos numerar como sendo 0, 1 e 2. Os tempos é o tempo que ele demora para sair, ou seja, que ele percorre essa entrada, ou ele sai da mina, ou ele volta à posição original. Então, se ele pegar a entrada 0, ele sai da mina depois de 2 horas. Se ele pegar a entrada 1, ele vai sair da mina, quer dizer, ele vai voltar à posição inicial depois de 3 horas. Se ele seleciona a entrada 2, ele volta à posição inicial depois de 5 horas. T igual a 0 vai me contar o tempo. Selecionado eu começo como sendo menos 1, porque é um valor que não está nesse conjunto. Enquanto a porta selecionada for diferente de 0, ou seja, enquanto ele não encontrou o corredor que vai levar até a saída, o que eu faço? Eu vou selecionar aleatoriamente uma porta, vou adicionar o tempo, ou seja, o tempo que ele leva ou para sair ou para voltar à posição inicial, e vou cair nesse loop até eu encontrar a saída. Então, se eu executar esse código uma vez, o que eu verifico? Eu verifico que o trabalhador já selecionou a porta 0 e conseguiu sair da mina.
Se eu executar novamente, ele demorou 15 horas. Então, quer dizer, cada vez que eu executo, eu obtenho um valor diferente. Para eu ter um valor significativo, o que eu tenho que fazer? Vamos executar esse código 1000 vezes, ou seja, eu vou colocar o trabalhador 1000 vezes nessa mina, 1000 trabalhadores, posso pensar assim, e vou calcular o tempo médio. E deu quanto? 9,66, que se aproxima muito do valor real que a gente calculou, o valor exato, que a gente verificou que dava 10 horas. Se eu quiser ainda verificar quanto que esse número de simulações influencia no resultado, eu faço o quê? Eu pego esse conjunto de códigos aqui, conjunto de comandos, e vou colocar dentro de um outro for que vai variar o número de simulações. Então, o que a gente faz aqui embaixo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei o código, aquele código é esse pedaço aqui, e vou colocar dentro de um outro código que eu vou variar o número de simulações de 1 até 1000. Esse aqui é o meu VN, o VN é o que vai ter o número de simulações, de 1 até 1000 em passo de 5. Então, se eu executo agora esse código, vamos botar em passo de 10, se eu executo esse código, nós verificamos que quanto mais eu aumento o número de simulações, mais eu me aproximo aqui do valor esperado, que é o valor 10. Tá? Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, vamos botar agora até 1000. Então a gente tem aqui, então no começo tem uma alta variação, e essa variação vai diminuindo ao longo do tempo, ou seja, quanto mais eu aumento o número de simulações, mais eu aproximo do valor esperado. Podemos definir ainda a esperança condicional para o caso de variáveis aleatórias contínuas. Então, x e y são variáveis aleatórias contínuas, seja ainda g de x uma função em que a esperança de g de x é finita. Denominamos a esperança condicional de g de x dado a variável aleatória y por. Então, a esperança de g de x dado y é uma integral de g de x, f de x dado y dx. Notem que a integral é com relação a x porque y é fixo. E quem que é f de x dado y? Então vamos lembrar lá da aula de variáveis aleatórias multidimensionais que f de x dado y nada mais é que f de x, vírgula y, dividido pela FDP marginal de y. E quem que é FDP marginal? F de y é uma integral de menos infinito até infinito de f de x, vírgula y com relação a x. Da mesma forma que se eu quiser calcular agora a esperança de g de y, dado que x é igual a x, vai ser simplesmente uma integral de menos infinito até infinito da minha g de y, f de y, dado x, dy. Então, notem que eu estou variando aqui y, porque x é fixo. E essa função f de y dado x, nada mais é que a função densidade de probabilidade conjunta de x, vírgula y, dividido pela FDP marginal de x. E essa FDP marginal de x nada mais é que uma integral de menos infinito até infinito da f de x, vírgula y com relação a y. Então, a FDP marginal de x eu integro com relação a y, a FDP marginal de y eu integro com relação a x. Essa relação que a gente definiu para variáveis aleatórias discretas também vale para o caso contínuo. Então, vamos lá. Então, a esperança de x nada mais é que uma integral de menos infinito até infinito de x, f de x, dx. Mas essa f de x, na verdade, é a FDP marginal de x. Então, eu posso escrever como sendo uma integral de menos infinito até infinito, de x, integral de menos infinito até infinito, f de x, vírgula y, dy dx. Ou seja, se eu escrever que f de x dado y nada mais é que f de xy sobre a f de y, então se eu passar esse termo multiplicando, então eu vou ter uma integral de menos infinito até infinito, de x, integral de menos infinito até infinito, f de x dado y, fy de y, dy dx. Se eu rearranjar esses termos aqui, eu vou ter uma integral de menos infinito até infinito, integral de menos infinito até infinito, de x, f de x dado y, dx, e aí todo esse termo aqui a gente vai multiplicar por fy de y dy.
Então, esse termo que está aqui dentro, quem que ele vai ser? Ele nada mais é do que a esperança condicional de x dado y. Porque vejam, a esperança condicional seria x vezes a FDP condicional de x dado y. Então, a integral de menos infinito até infinito da esperança condicional multiplicando pela FDP marginal de y nada mais é do que a esperança da esperança de x dado y. Então, essa relação ela vale também para o caso contínuo, não apenas para o caso discreto. Então, seja a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória xy, dada por f de xy, é um meio de y, e a menos xy, x é definido de 0 até infinito, y é definido de 0 até 2. Então, calcule esperança de e elevado a x sobre 2, dado que y é igual a 1. Então, usando a nossa definição, a gente tem que a esperança de e elevado a x sobre 2, dado que y é igual a 1. Esse termo que a gente vai falar que é o nosso g de x. Então, vai ser simplesmente uma integral de menos infinito até infinito de e elevado a x sobre 2 f de x dado y dx. Então, notem que o y é fixo igual a 1. Mas esse termo aqui é o termo que a gente vai ter que calcular inicialmente. Então, quem que é f de x dado y? É simplesmente f de x, vírgula y, dividido por fy de y, ou seja, 1 meio de y e elevado a menos xy. E esse termo de baixo aqui, ele é quem? Ele é FDP marginal de y. Então, vai ser uma integral de menos infinito até infinito da minha f de xy, ou seja, 1 meio de e a menos xy. E se é FDP marginal de y, então eu integro com relação a x. Então, vai ser simplesmente 1 meio de y e a menos xy dividido por 1 meio de y, integral de 0 até infinito, de e a menos xy dx. Mas notem que a integral de e elevado a x dx é e elevado a x sobre a. Então, na verdade, a gente pode cortar essas constantes, ou seja, 1 meio de y eu corto com 1 meio de y, então vai ser igual a e a menos xy dividido por e a menos xy, e o menos y aqui faz o papel do a, ou seja, dividido por menos y, de 0 até infinito. Então, resolvendo, a gente vai ter e a menos xy dividido por menos 1 sobre y vezes. Quando x for menos infinito, vai dar 0, que e elevado a menos infinito dá 0. Quando for 0, e elevado a 0 vai dar 1. Então, como resultado, a gente obtém y e a menos xy. Então, substituindo aqui em cima, então vai ser igual a uma integral de 0 até infinito, que é onde o x varia, e elevado a x sobre 2 vezes y e a menos xy, onde o y é igual a 2 dx. Então, agora substituindo o valor de y, vai ser uma integral de 0 até infinito, de e elevado a x sobre 2. Esse primeiro termo vai dar 1, e o próximo termo vai dar e elevado a menos x dx. Então, vai ser simplesmente uma integral de 0 até infinito, de e elevado a menos x sobre 2 dx. Ou seja, isso aqui é simplesmente e elevado a ax, ou seja, daria e elevado a menos x sobre 2, dividido por menos meio, de x igual a 0 até infinito. Então, esse 2 passa para cima, ou seja, seria menos 2 vezes elevado a menos infinito vai dar 0. Quando o x for 0, vai dar 1. Então, isso aqui é simplesmente 2, ou seja, a esperança de e elevado a x sobre 2, dado que y igual a 1, é igual a 2. Nessa aula nós aprendemos sobre a esperança condicional, e quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode pegar o livro do Taylor e Carlin, A Introduction to Stochastic Modeling,
Esse livro tem bastante material e bastante exemplos sobre o cálculo da esperança condicional, tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto. E também temos o livro do Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, e nesse livro o capítulo 3 é praticamente todo sobre essa parte de esperança condicional.